Graça e paz, amada Igreja do Senhor. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos reunidos na sua presença nesta hora, quando aqui nós vamos louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Sabemos, é comemorado o Dia das Mães, então quero já deixar um grande abraço para cada mamãe e pedir a Deus que continue derramando ricas bênçãos sobre a vida de cada uma delas. Já louvamos o nome do nosso Deus com cânticos maravilhosos e agora então nós vamos fazer uso da palavra de Deus. Eu gostaria que você estivesse pegando a sua Bíblia e abrindo no livro de Lucas, de número 5, para que nós possamos estar lendo juntos. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o discípulo, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Que bênção, queridos, que maravilha a palavra de Deus. Olha como nós nos alegramos quando o Senhor ele fala conosco através da sua palavra. E nesta noite, certamente Deus ele está falando também ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Estamos diante de um texto maravilhoso em que o Senhor ele realiza grandes coisas na vida desses homens. Primeiro nós observamos que ali em torno de Jesus havia uma grande multidão. E onde Jesus estava, ele sempre se colocava à disposição da multidão. Porém, como a multidão era muito grande, e ele avistou 2 barcos ali no lago de Genezaré, nas margens, ele entrou num dos barcos e pediu àqueles pescadores, um daqueles pescadores certamente, que se afastasse um pouco da margem para que ele pudesse ter uma visão global daquela multidão, para que ele pudesse alcançar aquela multidão e ali então começar a ensinar. Não é verdade? E diz a palavra de Deus que então ele se assentou naquele barco e ele então começou a ouvir aquilo que Jesus estava ensinando. Certamente Jesus estava ensinando grandes maravilhas para aquele povo, estava ensinando, falando sobre amor, estava falando sobre perdão, estava falando sobre vitória, estava falando sobre tantas coisas. E aqueles homens certamente também estavam atentos ao que Jesus falava. E diz a palavra de Deus que quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Eu fico imaginando aquele momento em que Jesus volta-se para Simão e fala assim: olha, agora vamos pegar o barco e vamos para o mar alto para lançar as redes. Né? Certamente Simão deve ter pensado na sua experiência de mar e falar assim: caramba, nós trabalhamos a noite toda e vamos ter que voltar, as redes já estão lavadas. Mas acontece que Simão também estava ali presente e também ouviu
as maravilhas que Jesus falou. E olha como é que a palavra de Deus ela começa a surtir efeito no coração do homem. Diz assim o versículo de número 5. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Olha, queridos, o efeito que a palavra de Deus começou a ter no coração daquele homem. Ele poderia reagir de forma diferente, mas não, ele obedeceu. E disse mais: porque mandas, lançarei a rede. Ele estava ali começando a crer em tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles também. E diz a palavra de Deus assim, ó, e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixe que rompia-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros para que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Olha que bênção, que maravilha, queridos. O efeito daquela palavra, o efeito daquele ensinamento de Jesus já estava penetrando no coração daqueles homens. Aqueles homens que certamente estavam cansados a noite toda, eles poderiam se utilizar da argumentação da sua experiência. Não adianta, Jesus, porque não tem peixe, nós já fomos pescar, já passamos pela experiência, vamos deixar para amanhã. Mas não, eles obedeceram. Uma das coisas que eles aprenderam naquele momento foi obedecer a palavra de Jesus. E pelo fato de terem obedecido, Deus também derrama bênçãos sem medida nas nossas vidas. E diz a palavra que a quantidade de peixe foi tão grande que um barco não comportava, teve que chamar um outro barco. E encheram ambos os barcos que quase iam a pique. Ficamos imaginando que a quantidade de peixe que aqueles homens pescaram naquela noite. Aquela noite que certamente, pela sua experiência, não tinha mais condição. Mas a palavra de Deus fez a diferença. E assim, queridos, a palavra de Deus ela precisa fazer diferença também na minha e na sua vida. Nós precisamos crer na palavra, nós precisamos continuar crendo naquilo que Jesus tem falado nas nossas vidas, porque certamente vai ser bênção para nós. Foi bênção na vida daqueles homens, mas não para por aí. Diz a palavra de Deus mais assim no versículo de número 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Que bênção, queridos! Quando o homem ele reconhece, através da palavra de Deus, que ele é um homem pecador, que ele precisa do perdão de Deus, que ele precisa viver uma vida de... Quando ele se humilha na presença do Senhor, que é o que estava acontecendo com o Simão Pedro: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador, não sou digno de estar na tua presença. Isso tudo, querido, nós podemos perceber que é o efeito da palavra de Deus na vida do homem. Quando o homem aceita, quando o homem recebe, quando o homem coloca em prática. Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Certamente aqueles homens, com toda a experiência que eles tinham de mar, de pescaria, nunca tinham feito uma pescaria como aquela. Eles nunca tinham pego uma quantidade de peixe tão grande quanto pegaram naquela oportunidade. Tudo, queridos e queridas, foi o efeito da palavra de Deus. Foi crer quando Jesus mandou que fizesse ao mar alto e lançasse as redes. Eles obedeceram. E quando nós obedecemos, queridos e queridas, a palavra de Deus, é bênção para as nossas vidas. É abundância de bênção sobre as nossas vidas. Esse é o resultado daquele e daquela que obedece à palavra de Deus. E diz mais a palavra: de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram aquele homem, estava se utilizando da sua experiência do mar, se utilizando da sua experiência da pescaria, certamente de conhecer vários tipos de peixe, para a partir daquele momento, a partir daquela mudança, a partir daquela grande bênção, a partir daquela grande pescaria, ele agora estava sendo convidado para fazer uma pescaria diferente. Aleluias, glórias a Deus. Não mais para continuar pescando peixes,
mas para a partir daquele momento ser pescador de homens, começar a trabalhar com vidas, começar a pescar vidas para o reino de Deus. Louvado seja Deus. Que bênção, queridos, que convite maravilhoso. E esse mesmo convite nós também recebemos alguns anos atrás. Algum tempo atrás, quando Jesus trouxe esta palavra até a nós, através de um de seus servos, e nós recebemos esta palavra. Nesta palavra, nós começamos a colocar em prática esta palavra, e nós também recebemos este grande convite para sermos pescadores de homens. E hoje nós estamos aqui na presença do nosso Deus, louvando e glorificando o seu nome. Porque para nós hoje, queridos, importa nós servirmos ao Senhor, importa nós glorificarmos, importa nós pescarmos homens para o reino de Deus, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Aleluias! E diz mais a palavra de Deus: barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A partir daquele momento, a partir daquelas maravilhas que Deus operou na vida daqueles homens, diz a palavra de Deus que eles deixaram tudo e foram seguir Jesus. Que bom, querido, como nos alegra esta palavra, saber como esta palavra produz maravilha nas nossas vidas, como esta palavra produz bênção na vida de todo aquele, toda aquela que crê, todo aquele, toda aquela que obedece à palavra de Deus. Então, louva a Deus, amados, porque um dia esta palavra chegou para você. Um dia esta palavra chegou para mim também. E nós fizemos uma grande pescaria. Não de peixes, talvez, mas de grandes bênçãos que o Senhor nos alcançou. E hoje nós estamos aqui alegres, louvando e glorificando o nome do nosso Deus, falando acerca das maravilhas. Os corações se alegram, queridos, porque nós deixamos de viver uma vida sem esperança, uma vida sem resultado, como aqueles homens que não tiveram resultado naquela noite, para hoje estarmos vivendo na presença do nosso Deus, estarmos sendo conduzidos pela sua palavra, estarmos vivendo dias abençoados nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. Não importa, queridos, o que possa nos fazer o homem, o que importa é que as nossas vidas estão debaixo das potências. Portanto, que nós possamos a cada dia nos aproximarmos mais de Deus, refletirmos nesta palavra abençoada, pois sabemos, amados, que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue falando aos nossos corações grandemente, e que nós venhamos, amados, colocar as nossas vidas à disposição de Deus, para que Ele possa fazer grandes coisas, grandes milagres. E eu creio que Deus ainda tem muito a fazer na tua vida, meu irmão, tem muito a fazer na tua vida, minha irmã, tem muito a fazer esta igreja abençoada, que é a igreja metodista no Jardim Botânico. Para isso tem levantado homens e mulheres valorosos naquele lugar, para sair em campo, para sair um mar aberto e pescar muitas vidas para fazer parte do reino de Deus. Amém? Que Deus, querido, continue nos abençoando esta noite. Eu quero estar te convidando, desde já, que você curva a sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Vamos falar com Deus mais uma vez. Amém? Bendito Deus, Pai. Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence a Ti, Pai. Queremos Te agradecer pela Tua palavra que foi ministrada neste momento, Senhor. Quando ali, Senhor, através da Tua palavra proferida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, muitas vidas foram alcançadas, Pai. Senhor, que este tempo que nós vivemos não seja um tempo diferente, mas seja um tempo de mudança e transformação, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, ela continua, Senhor, fazendo, Pai, diferença na vida de todas as pessoas que a receberem, que a colocarem em prática, Senhor. Oh, Deus querido e amado, vivemos num momento difícil, num momento de pandemia, em que o mundo por dificuldade.
mas a tua palavra ela continua viva e eficaz, transformando vidas para a honra e para a glória do teu santo nome. Portanto, Pai, te agradecemos por tudo nesta hora, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.